Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês mais uma decoração no tema chaves. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e comenta aí embaixo se você tiver alguma dúvida em questão da decoração de hoje, tudo bem? Para começar, eu tenho um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 11 centímetros de altura, uma massa branca amanteigada recheada com brigadeiro de ninho e morango. Para começar, como vocês viram aí, eu tinha o bico umá na minha manga de confeitar com chantininho de chocolate. Esse chantininho eu bati 500 ml de chantilly, coloquei 4 colheres de cacau em pó 50% e 4 colheres de leite em pó. E aí eu bati ele e ficou nesse tom de chocolate mesmo. Então eu apliquei uma pré-camada no meu bolo, eu alisei todo o meu bolo. Depois de aplicar a pré-camada, eu volto com o bico 1A e começo aplicando mais uma camada em todo o bolo. Depois de aplicado todo o chantilly no bolo, eu pego a minha espátula, eu começo a alisar o topo do meu bolo. Eu sempre gosto de começar alisando pela parte de cima, depois que eu começo o alisamento nas laterais. Esse bolo que eu tô fazendo hoje é um bolo barril, é um bolo que tá fazendo muito sucesso na confeitaria. Muita gente tá fazendo esse tipo de decoração. Depois que eu alisei o topo do bolo, então como vocês viram, eu comecei a alisar a lateral. E agora eu venho com espátula reta para terminar o alisamento. Então eu encosto ela no bolo e vou alisando o bolo. O bolo ele não precisa ficar totalmente retinho. Como a gente vai fazer um bolo barril, esse alisamento liso ele não precisa, tá tudo bem? Então vocês podem fazer só um alisamento mesmo para cobrir todas as imperfeições, não deixar nenhuma cavidade. Onde tá faltando chantilly, vocês vão acrescentando e vão alisando. Esse é um trabalho que demanda muita paciência, então não estejam, na hora que vocês estiverem fazendo esse tipo de decoração, não precisa ter pressa, vocês vão alisando com calma, porque é um trabalho que realmente exige muita paciência. Como vocês viram, eu acrescentei o chantilly na onde estava faltando. Logo em seguida eu volto com a minha espátula reta e vou alisando o bolo. Então deixei o bolo assim, voltei com o bico 1A novamente, comecei aplicando mais uma camada de chantilly. Porém essa camada ela não vai ser do bolo todo, ela vai ser só na metade do bolo. Então eu apliquei uma faixa. Logo em seguida eu apliquei mais uma e apliquei uma embaixo. No total foram 4 faixas, é que eu esqueci de gravar mais uma para vocês, mas foram 4 faixas, 2 embaixo e 2 em cima. Então, como vocês podem ver, foram 4 camadas de chantilly a mais. Eu peguei essa espátula, eu deixei ela inclinada, você não pode deixar ela reta no bolo, senão você vai retirar o excesso do chantilly, não é isso que a gente quer. A gente quer fazer o efeito de barril, então a gente tem que levar a espátula inclinada pro bolo, como vocês estão vendo aí no vídeo. E eu começo alisando pela parte de baixo. Vocês podem ver que já começa a tomar forma. Aí depois de alisar embaixo, eu começo alisando pela parte de cima. Essas cavidades que estão faltando aí, vocês vão acrescentando chantilly. O bolo já começou a tomar forma de barril. Onde está faltando eu vou acrescentando chantilly e vou alisando novamente até ficar no efeito desejado. Eu volto com minha espátula de novo, vou alisando a parte de baixo. E logo em seguida na parte de cima. Então eu vou para baixo, para cima até ficar do formato desejado que eu quero. Vocês estão vendo que tá aparecendo o bolo ali na parte de cima, mas não tem problema, porque depois a gente vai entrar com outro trabalho de bico, então não tem problema aparecer um pouco do bolo. Da onde tá faltando chantilly eu vou acrescentando, vou alisando novamente.
Como vocês podem ver, ele já tomou forma de um barril mesmo. Como era o bolo era do tema Chaves, super combinou com o tema. Eu vou deixar para vocês aí no final do vídeo uma foto com a iluminação melhor, para vocês verem o resultado final do bolo. Depois de terminar todo o alisamento do bolo, eu venho com a minha espátula. Agora eu vou arrumando as quinas do bolo. Tirando o excesso do chantilly que ficou na parte de cima, como vocês podem ver aí no vídeo. Eu deixei o bolo todo alisado da forma que eu queria. Depois eu vim com um pincel de silicone para fazer esse efeito de madeira. Então eu só encosto o pincel de silicone e vou subindo no bolo. Fica realmente com um aspecto de madeira no bolo. Eu queria um marrom mais forte, porém, como vocês viram no vídeo do Free Fire, o marrom acabou virando fim. Então, como era um bolo para meu aniversário, eu decidi deixar um tom mais clarinho mesmo, porque como era para um bebê, eu achei que não ia combinar deixar um marrom super forte. Então deixei nesse tom mesmo e o resultado final ficou bem legal. Depois que eu terminei com o pincel, eu vim com essa régua demarcando aí no bolo. Essa régua é uma régua que eu uso só para confeitaria. Eu vou fazendo umas demarcações em todo o meu bolo, então eu só vou encostar, eu não vou afundar a régua no bolo, eu só vou encostar mesmo para fazer uma demarcação, porque depois eu vou entrar com palito de dente e aprofundar esses riscos que ficaram no bolo. Então eu só encosto mesmo no bolo, não precisa afundar a régua no bolo. Ó, terminei toda a demarcação do bolo, como eu disse pra vocês. Agora eu venho com um palito de dente. Agora sim, com o palito de dente, vocês vão passar o risco nessas demarcações, ó. Vocês vão ver que vai dar um efeito de profundidade bem legal. E aí agora eu vou fazendo essas texturas com palito de dente. Esses riscos, né, não precisa ser simétrico, é bem aleatório mesmo. Vocês vão fazendo da forma que vocês acharem melhor. Ó, tá vendo que o efeito com palito de dente ficou um efeito bem legal. Só realçou mais o trabalho amadeirado que era pra ficar no bolo. E aí eu tenho o bico pra vocês, pessoal, o bico 2B. Como vocês podem ver, ele tem o lado serrilhado e o lado liso. Nessa parte aí eu usei o lado liso pra dar um acabamento melhor no bolo, ó. Então eu fiz esse chantilly é o chantilly de chocolate mesmo. Eu coloquei algumas gotinhas de corante preto e ficou nesse tom aí, como vocês podem ver no vídeo. Então eu fiz uma faixa na parte de cima, esqueci de gravar pra vocês, mas eu fiz uma faixa também na parte de baixo. E queria fazer também uma faixa no meio, porém minha mãe falou que não ia ficar legal. E aí eu fiquei na dúvida, então deixa aí nos comentários se vocês acham que ia ficar legal com uma faixa no meio, ou assim ficou melhor. Deixa no comentário aí. E é isso que eu tô colocando aí no bolo agora, são chocoballs. Eu tingi elas com pó da Fábio, pó dourado cintilante. E aí eu fui colocando elas no bolo para simular um preguinho mesmo. Então, somente nas faixas pretas eu fui colocando em cima e coloquei embaixo também. Onde eu ia colocando as pedras em cima, eu colocava na mesma posição embaixo. Ó, terminei de colocar todas as pérolas.
agora eu fui buscar o tampo, gente. Demorou um pouquinho aí, esqueci de fazer pra vocês. E aí agora eu vou posicionando os tampos no meu bolo da forma que eu achar melhor. Como eu falo pra vocês, sempre esses toppers eu faço numa gráfica e é cobrado no valor fora a parte do cliente. E aí eu vou posicionando em cima do bolo da forma que eu achar melhor. Como a primeira chave de vídeo eu coloquei ele grande na frente, pra eu colocar nos demais personagens aí no bolo. Eram 5 meses, eu coloquei o número 5 aí no meio. E os outros personagens eu fui posicionando aí em cima também. Esse é o resultado final do bolo. Espero muito